Bom dia, deusas! Seja bem-vinda a mais uma Funny Class na quinta-feira de hoje. Hoje eu vou te ensinar 3 coisas, vou trazer aqui para você 3 motivos pelo qual você não consegue se permitir. Então, sabe quando você pode descansar e não consegue, a mente fica um turbilhão de pensamentos? Quando você vai tomar banho e fica, mas o que eu vou fazer amanhã, daqui a pouco, ano que vem, não sei o quê. E aí fulano me falou tal coisa lá atrás, e semana passada, e não sei o quê. Tudo isso que vem na sua mente é um excesso de energia. E nessa live de hoje, você vai entender os 3 principais motivos pelo qual a gente não consegue usufruir, não consegue se permitir as coisas, tá? Então seja bem-vinda, vai se acomodando. A ideia dessa live é trazer algo bem tranquilo para que você entenda na sua rotina também como que todos esses condicionamentos e essas visões, né, sistêmicas de hierarquia também participam da nossa vida cotidiana e principalmente nesses momentos que nós estamos sozinhas com nós mesmas. No momento realmente que você pode usufruir das coisas e vem aquela questão de não merecimento, tá? Isso aqui também tem essa parte embutida. A primeira coisa que você precisa saber é que quando vem culpa, é algo que te puxa no passado. Então, supondo, vou dar o meu exemplo, tá? Eu já falei aqui várias lives, mas é bem os exemplos que ao longo da minha vida aquilo ficou me perturbando de alguma forma, porque trouxe muita culpa. Um deles quando eu era bem novinha, no meu primeiro emprego, todas as coisas que eu ia comer fora, na rua, eu me sentia culpada. Muitas vezes eu tava em festa, balada, né? Tava na casa dos amigos e eu ficava pensando na minha mãe e na minha irmã. Porque eu tava no lugar do meu pai, do masculino. Então, tudo que eu podia, e até quando eu não podia, quando eu não tinha dinheiro, mas me endividava, passava no cartão, enfim, eu levava comida para todo mundo. Porque eu sentia culpa de estar vivendo algo que elas não viveram. Então, um dos primeiros motivos que você não consegue usufruir, não consegue se permitir estar feliz, se permitir estar bem, se permitir, como no meu caso, quando eu tinha 18 anos, comer uma batata frita fora, curtir uma festa, não conseguia se permitir, é a culpa, que é a lealdade emocional. Então, toda vez que você sente culpa, você é puxado como se fosse um fio eletromagnético, a culpa ela te leva para o passado e te liga até aquela pessoa. Então, a lealdade emocional ela vai te impedir, como se fosse uma barreira, um muro, de olhar para você, para sua vida. Porque você está olhando lá atrás, para suas ancestrais, para suas descendentes, para sua mãe, para todo mundo que não teve a oportunidade que você está tendo. Por isso, o se permitir vem muito forte nisso, porque você não consegue se permitir. Você olha para sua mãe, como é que eu vou viver se a minha mãe não viveu isso? Como é que eu vou ser feliz se as minhas ancestrais não viveram isso? Como é que eu vou ter um relacionamento saudável se as minhas ancestrais nem puderam escolher o marido delas? Então, um dos primeiros motivos, que é o top 1, tá? Das lealdades emocionais que te puxam para o passado e te bloqueiam de usufruir a sua própria vida. Que você não consegue se permitir porque você sente culpa. E essa culpa, às vezes, ela não é assim consciente. Eu sinto culpa de fazer tal coisa. Mas você pode notar no seu corpo físico um incômodo, você pode notar um desconforto, você pode notar que você pensa automaticamente numa pessoa. Então, tudo isso também é embutido nessa lealdade emocional, tá? Segunda coisa que te impede de usufruir a sua vida. Hoje a gente vai ser bem objetiva, tá? É o condicionamento materno. Eu também já falei várias vezes aqui nas lives sobre o fazer para ter. Então, se lá na sua infância, assim como eu, você escutou assim: ai, sai do sofá, sua preguiçosa. Ai, na minha época, eu capinava mato, capinava não sei o que, fazia isso, e fazia aquilo, blá, blá, blá. A minha avó fazia muito isso comigo. E eu me sentia culpada por não estar fazendo ou por estar usufruindo. E até na minha vida adulta, há pouco tempo atrás, toda vez que eu via alguém faxinando, toda vez que eu via alguém fazendo alguma coisa, eu me sentia incomodada. Até hoje é algo que eu tenho que me policiar, não me incomoda tanto mais, porque eu falo pra mim mesma:
E aí eu dou uma dica aqui pra vocês. Toda vez que vier esse desconforto, você fala pra você mesma, foi há muito tempo. Tudo já foi pago. Eu posso vivenciar algo novo. Eu me permito. Quando você faz isso, de se permitir e verbaliza isso, é como se você abrisse uma possibilidade para que aquilo seja trabalhado. Não é um toque de mágica. Por isso que a constância, os exercícios, como eu faço em toda a mentoria, é bem pensada para que você, sabe, tenha o passo a passo de seguir aquilo, porque senão aquilo fica avulso e não acontece verdadeiramente, né? Até para mim, que sou terapeuta, que já trabalho com isso há muito tempo, eu preciso fazer exercícios diários, exercícios mentais para trazer essa nova mentalidade e realmente romper o ciclo, tá? Então é um processo. Então essa crença de ter que fazer para receber, para usufruir, é algo que a nossa mãe passa pra gente, desde muito pequeno. Então, de repente, ela fala assim, você só vai ganhar o presente que você quer se você passar de ano, ou se você fazer tal coisa, ou se você lavar a louça. Sempre alguma condição, tipo, você faz uma coisa para ter e para ganhar. E isso é um desequilíbrio gigante, porque além de trazer uma escassez e essa energia de sofrimento, que é uma antipulsão de vida, né? Quando a gente fala de pulsão de vida, é você ir para frente, o movimento. E só de você existir, a vida já acontece. Você não precisa ter que dar algo ou estar em dívida sempre com uma pessoa. Sabe quando você não consegue receber um elogio? Parece que você tem que falar pra pessoa alguma coisa de volta. Nossa, como você tá bonita. Aí você olha pra pessoa, você também. Você não consegue receber, você tem sempre que dar algo de volta. Porque vem desse condicionamento lá da mãe, que ela ensinou pra gente, que é uma parte do feminino de receber. Então, tudo relacionado a receber, a vida, a pulsão, a movimento, a essa energia de leveza tem a ver com a mãe. Então, se está faltando isso para você, tem muita ligação com a sua mãe e com a ancestralidade feminina. Então, sabe aquela pessoa assim que sempre parece que está em dívida com você? Quando você recebe algum favor, alguma coisa, parece que você tem que retribuir, que você tem que dar mais uma coisa, que você tem que falar um elogio de volta. Tudo isso é esse condicionamento de eu tenho que fazer para ter. Eu não posso receber assim do Neida. E aí, esse condicionamento, ele é bem enraizado e é um dos mais difíceis de você notar. Então, perceba nesses exemplos que eu dei aqui se faz sentido para você, se você tem essa dificuldade de receber. Porque esse condicionamento, ele é um dos principais para você se alinhar ao seu merecimento e à abundância. Porque sem um receptor, nós mulheres, você pode notar até no nosso corpo físico, que o nosso corpo físico ele é mais aberto para receber. O masculino ele é mais para fora. Então, tudo relacionado às duas energias, para ficar bem fácil de você discernir no seu dia a dia, ao longo da vida, tá? Tudo que entra, feminino. Como se fosse um recipiente, uma caixinha. Tudo que tá aberto, que tá receptivo é feminino. Tudo que é para fora, que é expansivo, que é agressivo, que é ação, que é disciplina, tudo isso é masculino. A gente precisa dessas duas polaridades como se fosse uma engrenagem no nosso corpo, na nossa vida, no nosso campo energético, para que a gente receba a abundância, para que a gente tenha sucesso na nossa vida, tá? Em todos os setores, basicamente dizendo aqui. Então, assim, quando você é um receptor e sabe receber, você consegue concretizar as coisas. Então, você recebe e solidifica, entra em você. Para depois você usar o masculino. Então, a gente precisa dos dois. Por exemplo, o feminino é magnetismo. Então, para atrair um cliente, para atrair abundância, para atrair possibilidades, para atrair pessoas, atração, sexualidade, energia vital, kundalini, vida, é o feminino. E aí, supondo que você até tem essa parte do feminino bem constituída, você atrai. Só que o que acontece? Na hora de concretizar, na hora da ação, de objetificar, de ter o material, não acontece, que é a falta do masculino. O masculino, ele é responsável por fechar a venda, por exemplo.
Então, supondo que você atrai o cliente tá ali conversando com você e tal, só que não fechou, sumiu, foi, não resolveu. Tudo isso é falta de energia masculina para concretizar, objetificar. E aí, quando a gente fala de abundância, para que nunca falte para você, é você ter esses dois equilíbrios dentro de você, feminino e masculino. No relacionamento, a mesma coisa, tanto com as pessoas, com os amigos, com os clientes, quanto com o seu parceiro amoroso. Porque, por mais que a gente saiba receber, que a gente trabalhe o feminino, a gente também precisa de posicionamento. Se falta posicionamento para você, você tem um pouquinho de falta de masculino. Pode ser que você seja até uma mulher, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, no terceiro tópico, que é essa mulher masculina, que ela vai muito pra fora, que ela resolve tudo, que ela tem excesso de raiva, excesso de energia masculina, mas ela não tem o masculino, por incrível que pareça. Ela não integrou essa parte saudável. Então, tudo que a gente vive é como se fossem dois lados de uma moeda. E existe a parte do feminino ferido e saudável, e tem a parte do masculino ferido e saudável. Quando a gente ocupa o lugar do pai, quando a gente assume esse excesso de energia masculina, é quando a gente está nessa toxicidade, né, de masculino, que é o masculino que não é saudável. E quando a gente toma o pai, olha para ele e para de repetir as coisas, porque quanto mais a gente repele aquela fonte, mais a gente é aquela fonte, tá? Então, quanto mais você repele o pai, mais você é o pai. Sem perceber, inconsciente, você acaba se tornando ele, repetindo as mesmas coisas, porque parte de você é masculino, é o pai. E aí, quando você toma o amor do pai, que você integra, da mãe também, você começa a ter essa polaridade, esse outro lado que eu falei, do saudável, que é posicionamento, que é ação, que é ir para a vida, que é objetificação, que é concretização, que é o material. Então, tudo relacionado a dinheiro físico, a bens materiais, a casa, a concretização de coisas, é muito masculino, tá? Então, todo esse condicionamento aqui de ter, a gente precisa olhar para isso, entender que tudo já foi pago, que isso ali vai precisar também de uma integração mais profunda, você vai ter que olhar melhor para isso, trabalhar melhor a sua mãe. E eu te indico, se você tem muita dificuldade com esse segundo tópico, a fazer uma regressão, fazer uma sessão, fazer algum tipo de exercício também para ir trabalhando esse condicionamento, tá? Porque esse aqui, ele vai te abrir as portas para você receber. Então, se você tá com dificuldade de materializar, né, de magnetizar as coisas, de atrair, isso aqui vai ser bom para você olhar. Principalmente para receber a abundância, tudo relacionado a receber. O universo diz sim para todas as coisas, mas a gente tem dificuldade de receber. E às vezes está na nossa cara, o universo já te deu, já tá aqui na sua frente, mas você não sabe receber. Igualzinho quando você recebe os elogios. Nossa, não sei o que. Ah, essa blusa foi R$10, comprei lá, não sei o que, é usada, minha mãe, não sei o que. Desse mesmo jeito. Você começa a olhar para as coisas do universo, não consegue reconhecer, não consegue receber e manda alguma coisa de volta. Parece que está sempre em dívida. Então, esse é um bom exercício para você olhar. E aqui no final dessa live a gente vai fazer uma mentalização, tá? Para você começar a se permitir. Mas é super indicado que você trabalhe isso aqui mais profundamente, porque tem muita coisa embutida aqui, tá? Nessa live a gente só tá pincelando as principais coisas, que é interessante você saber. Primeiro, para trazer consciência e começar a liberar essa energia que tá aí parada, estagnada, tá? Olhar para as dores inconscientes. Ó, o terceiro tópico que te impede de usufruir, que te impede de se permitir, é o excesso de energia masculina. Lembra que ao longo da live eu falei aqui que parece que fica um turbilhão de pensamentos na nossa mente quando a gente tá tomando banho, quando a gente vai descansar, quando a gente pode fazer uma meditação. Eu tive muitos problemas com isso
de não conseguir realmente me sentir merecida. Para vocês terem ideia, muitas vezes eu abria a conta do banco e tinha um monte de dinheiro lá, tinha coisa que eu podia investir, tinha coisa que eu podia guardar, nunca ia faltar. Mas eu olhava para aquilo e por algum motivo na minha cabeça não entrava que eu tinha. E aí sabe quando parece que você tem que escolher uma coisa ou outra? Mas comigo aconteceu assim, tá? Mas se eu fazer cílios, se eu fazer unha, se eu fazer massagem, se eu fazer cabelo, se eu viajar, tudo no mesmo mês, como assim eu não vou precisar escolher? Eu posso ter tudo? E mesmo assim ainda sobra dinheiro no banco? Pra mim, não conseguia entrar isso na minha cabeça. Realmente. E aí o que eu identifiquei? Que além do excesso de energia masculina, era esse condicionamento de culpa também. De não entrar na minha cabeça que eu poderia ter tudo. Porque a minha ancestralidade, a minha mãe, até poucas gerações passadas, seria algo impossível para essas mulheres. E aí com esse exemplo, o que a gente percebe? Que tudo já foi pago. Já aconteceu muito rolê para que hoje eu esteja viva. E tudo já foi pago, não preciso repetir de novo ciclos, não preciso abdicar das minhas coisas, não preciso escolher entre profissional, entre casamento, entre ter dinheiro, entre ser feliz. Tudo isso é algo que foi implantado pra gente, foi passado de muitas gerações, porque elas não puderam. E é por isso que a gente fala assim, que você é o sonho das suas ancestrais, porque através de você elas também vivem. A gente fala que somos 50% pai e 50% mãe, mas além disso, a gente tem, como diz a minha avó, uma penca de pessoas atrás da gente. Tem todas as ancestrais, tem todos os rolês que aconteceram para que a gente esteja aqui. E a nossa vida é muito preciosa. E você começa a tomar como tua a sua vida. E tudo já foi pago, você já merece viver. Você já tem o direito de existir. Isso muda tudo. E foi uma das coisas, essa linha de pensamento que eu tô passando aqui pra vocês, que mudou a minha percepção, que eu comecei a usufruir melhor das minhas condições, da minha vida atual. Porque eu tinha muita dificuldade e não era racional, tá? Porque os dados batiam, os números, os cálculos, o dinheiro no banco, mas eu não me sentia. Não se sentir tem a ver com o feminino, com a ancestralidade feminina. Então, é bem aquele primeiro condicionamento, né? Ou foi o segundo? Calma aí. O segundo condicionamento. Que é, como assim eu não vou ter que fazer para ter? Isso não significa que você não trabalhe como eu trabalho, que você não faça as coisas, tudo bem. Mas parecia que ali naquele momento eu tinha tudo e eu não precisava escolher nada. Isso tem a ver com o merecimento de usufruir, de você não ter essa culpa, né? Essa lealdade emocional aos seus ancestrais. Então, pra mim, fez toda a diferença ver dessa forma e entender que tudo já foi pago. A minha vida, pra chegar aqui hoje, precisou acontecer muita coisa. E através de mim, as ancestrais também revivem isso. Elas conseguem experienciar, elas conseguem sentir essa felicidade. Que é o outro caminho que a gente tem. Como tudo na vida, existem dois lados de uma moeda. Que é você honrar as ancestrais, e a gente faz isso por honra. Essa lealdade emocional é para honrar as ancestrais, honrar a nossa família de origem. Mas você pode honrar com a sua felicidade também. Você não precisa reviver todos os condicionamentos, reviver todos os ciclos repetitivos, todas as coisas negativas da família. Mas existe um caminho, que é você passar pelo pai e pela mãe, que são os portais. O pai e a mãe são como portinhas. E aí quando a gente fala assim de tomar a vida, a gente está falando de receber a vida. E para receber a vida, a gente precisa olhar para a mãe, porque é dela que vem, e o receber também vem dela. A gente olha para a mãe, recebe o feminino, para depois receber o masculino e integrar essas duas. Para que sim, você receba a vida, tome ela. O que é o tomar a vida? É você fazer algo com a vida que você ganhou. Porque todo mundo tem a vida.
Mas você já parou para pensar se você recebeu a sua vida consciente? Porque isso é diferente. Quando você olha e entende tudo isso aqui que eu falei, da sua ancestralidade, do rolê que foi até você chegar aqui, de tudo que a sua mãe passou, que o que ela passou para você foi um pouquinho a mais do que ela já recebeu, e a sua avó recebeu menos ainda, e a sua mãe é além de uma mulher, de uma mãe, ela é uma mulher, assim como nós, com erros, falhas, defeitos, com qualidades. Todos nós, a gente não é perfeito, tá? E falando em perfeição, quando a gente busca muito perfeccionismo das coisas e procrastina também, a gente tá muito na polaridade do masculino. A gente tá com excesso de energia masculina. O feminino é o caos. E nada que existe é perfeito, a não ser Deus. Então, como nós somos imperfeitos e nós buscamos a perfeição, nós estamos buscando ser o masculino. Isso nunca vai acontecer numa mulher, tá? Porque esse excesso de energia faz com que você desconecte de você mesma. Desse se permitir errar. E aí, olha só que interessante, né? O excesso de energia masculina faz com que você seja e busque a perfeição, que você seja perfeccionista. Mas esse é o feminino que não é saudável, o masculino que não é saudável. Mas quando você troca e recebe o pai, você vai para a polaridade de masculino saudável, que é onde você integra e você começa a ter o direito de errar. Esse ter o direito de errar e não se cobrar tem a ver com o masculino. E é uma das coisas que a gente trabalha muito na metamorfose também, que são 2 encontros, né? Relacionado ao masculino. Tudo desse universo do masculino, como que você recebe, como olhar para o pai, as possíveis feridas emocionais, 5 feridas emocionais, tudo isso a gente trabalha profundamente. Para voltar a ter essa objetificação, sabe? Objetividade, para ter essa concretização, para ter energia de ação, para parar de procrastinar, para parar de se cobrar esse perfeccionismo, que nada mais é do que querer aprovação. Muitas vezes a gente quer a aprovação do pai e a gente começa a replicar isso nas pessoas, principalmente no trabalho, e ali no trabalho que você mais se cobra e mais procrastina também, pode reparar. Isso tem a ver com esse direito de errar, que é a energia de destino, que é quando você caminha na vida, você vai para a sua vida. E agora sim, você recebeu a vida da sua mãe, você tomou ela, você tomou seus pais no coração e você precisa seguir a sua vida. E quando a gente segue o nosso caminho, a gente vai ter muitos desafios, vai ter muitas quedas, vai ter muitas quebradas de cara. E tá tudo bem. A gente não precisa ser perfeita. A gente tem o direito de errar e acertar, até porque muitas vezes pra gente acertar a gente precisa errar. Mas para que aquilo não fique pesado, não vire uma culpa, não vire um excesso de energia na sua mente, que aí a energia masculina vem muito pra mente, estoura o nosso cabeção, você se cobra muito e aí você não consegue prosseguir o seu destino, tá? Esse excesso de energia masculina para nós mulheres é muito prejudicial, principalmente porque a gente entra em desequilíbrio com o usufruir, com o descansar. Porque muitas vezes a gente precisa introspecção, voltar para dentro, canalizar, entender o que está acontecendo. Você pode notar que o próprio corpo feminino vem a menstruação para isso, para um tempo de pause. E aí quando a gente fala assim, a mulher nunca vai ser como o homem, igualdade não existe. É um presente, a gente é diferente. Porque o que o homem faz com o ritmo dele, com os hormônios dele, com o corpo dele, é muito diferente de uma mulher. E a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente se compara e até tem uma projeção de mulher masculina ideal na nossa cabeça. É um dos exercícios que eu passei na última live. Se você não viu, volta lá e veja, tá? Porque é uma nova imagem do feminino. Muitas vezes a gente tem uma imagem de uma mulher forte, independente, de uma mulher corajosa, de uma mulher que vai para a vida e faz as coisas, que viaja o mundo. Tudo isso é características masculinas.
E às vezes a gente admira esse tipo de mulher. Às vezes a nossa mãe é assim. E aí como é que a gente quer ser feminina, quer viver o feminino saudável, se a gente nem sabe o que é ser uma mulher feminina? E esse é um dos principais pontos que pegam muito numa área assim coletiva, na maioria das mulheres, tá? Porque a gente tem esses modelos mentais e o nosso cérebro, neurologicamente falando, psicologicamente falando, tudo é através de imagens, de símbolos. Jung falava muito sobre isso também. Todos, né? Todos os psicólogos também. E aí quando você olha pra essa imagem do feminino, o que te vem? Qual é a mulher que você mais admira? Quais as 3 mulheres? Já parou pra pensar? Quais modelos mentais que você tá aí mentalizando sobre a mulher? Elas têm características masculinas ou femininas? O meu conselho para você é, se você identificou que tem essas mulheres masculinas como projeção, como meta, como idealização, como admiração, eu indico que você traga à sua mente 3, que esse é o exercício, 3 mulheres com energia feminina, que é um exemplo para você, que é uma admiração. E pode ser mulheres reais, como, sei lá, terapeutas, como influencers, como também pode ser mestras ascensas, pode ser mulheres históricas, tá? Então, eu trago muito pra mim o exemplo de Mãe Maria, que foi a mãe de Jesus, que foi uma mulher real, mas que também é uma mestra ascensa, né? Que é um símbolo, realmente, da maternidade, do amor incondicional, da pureza, tudo isso é feminino, da leveza, do acolhimento. O acolhimento é muito de Mãe Maria, porque o abraço dela é o abraço mais gostoso do mundo. Que é realmente você se sentir acolhida, sabe? Nutrida. A nutrição, o acolhimento, tudo isso é feminino. Então a gente tem que começar a trazer imagens, modelos mentais de mulheres realmente femininas, pra gente se basear, pra gente se reconectar e trazer também esse feminino. Porque tudo isso do feminino já tem dentro de você só precisa reconectar. Metade de nós é feminino e metade de nós é masculino. Então, tudo isso já existe em você. Só que falta você olhar para isso, falta você abrir a sua portinha. E aí, lembra que eu falei que o receber é muito materno, de olhar para a mãe? E quando a gente fala de feminino, a gente precisa olhar para a mãe, tá? A integração do feminino também não é só a parte feminina. A gente precisa do complemento, que é feminino e masculino. Por isso que é tão importante o trabalho que eu faço e de muitas outras mulheres também, de olhar para os pais, porque é ali que tá a chave de tudo, ali que é a grande portinha, tá? E como eu sempre falo para vocês, é como se fosse um lago, e ali é o raso. A gente precisa olhar para o pai e para a mãe, para a gente se aprofundar nas outras coisas espirituais também, energéticas, e ali entram outras vivências, e aí vai uma profundidade muito maior, tá? Mas o básico é você olhar para a mãe e para o pai. E como o Best Hellinger diz, a gente vai precisar olhar para o pai e para a mãe até o nosso final de vida. Porque são muitas camadas, pensa, são muitos anos inconscientes, são muitas coisas que a gente viveu que a gente não se lembra, e a gente precisa trabalhar isso ao longo da vida. Principalmente porque quando a gente está perto de alcançar um novo estágio, um novo nível, uma nova escadinha, a gente precisa soltar alguma coisa que não serve mais. E aí a gente precisa olhar, né, ou para o pai, ou para a mãe, ou para ambos, para conseguir ter a energia suficiente para seguir para o próximo nível. Quando a gente fala de ancestralidade, a maioria das pessoas pensa que a ancestralidade a gente só é das coisas ruins, ou é genética. Mas o lado positivo da ancestralidade é essa força vital, essa sustentação. Quando você não integra o pai, a mãe, não olha para a ancestralidade, está repetindo, fazendo as lealdades emocionais, como eu disse aqui para vocês, a culpa, a honra, e aí você vai vivendo uma ancestralidade negativa. Como tudo que existe, existe 2 lados de uma mesma moeda, né? E aí quando você olha para a ancestralidade, integra o pai e a mãe, você começa a receber uma energia diferente da ancestralidade, que é uma energia que te sustenta. É as suas raízes,
te deixa firme, sólido. Então aquela falta de energia, aquela dor na lombar, aquela dor no quadril, tudo isso pode ter relação com a ancestralidade. Porque você não está sustentado, então dói. É difícil viver, não tem força suficiente. Tem muito aqui, tá, ligado a essa falta de energia, com exclusão no sistema, com abortos, com segredos, com a ferida da rejeição. Por isso que eu disse que é muito complexo para vocês e vale a pena uma consulta ou aprofundar mais nisso, tá, com um profissional. Porque tem muita coisa embutida. E aí quando você trabalha isso, essa falta de pulsão de vida, né, essa energia de morte, você volta para a polaridade de energia de vida. E aí você recebe da sua ancestralidade força, foco, nutrição, sustentação. As suas raízes estão bem sólidas e firmes. E aí você consegue receber não só as dores ancestrais, de todo o sofrimento que os ancestrais tiveram. Você recebe também todas as coisas positivas que eles fizeram. Poxa, o meu avô colonizou sei lá o quê. O meu avô foi forte, o meu avô foi corajoso. O meu avô é empreendedor, foi o primeiro empreendedor da família, como foi o meu caso. Recebi esse dom, essa energia. A minha família paterna ela é artística. Enquanto a gente não olha realmente para a ancestralidade, a gente não recebe os dons também. Só as coisas negativas, né? Porque a gente está nessa polaridade negativa. Então a gente precisa fazer 360 de novo, dar um giro, um salto quântico, para receber as coisas boas também. E quando a gente fala de ovelha negra, eu gosto de riscar essa frase de ovelha negra e colocar semente herdeira. Porque eu vejo a vida como uma grande árvore. E o simbolismo da árvore é muito forte para mim, eu uso em tudo, nas guianças, enfim. Porque a ancestralidade é as nossas raízes. E os nossos frutos vão ser equivalentes às nossas raízes. E se a gente está numa raiz de dor, de sofrimento, de raiva, de angústia, de insatisfação, a gente vai colher o que está na nossa raiz, porque a gente está sendo sustentada. Mas se a gente vira essa chave, essa polaridade, e começa a perceber a força da nossa ancestralidade, de tudo que eles passaram, dos dons, das coisas boas, de tudo que os nossos pais também são em suas polaridades positivas, a gente começa a receber e mudar as raízes dessa árvore, né? O caule, o solo, para que você consiga colher um fruto diferente. Tudo isso é uma identificação do sofrimento, tá? Que é muito comum também acontecer, que é você estar muito apegado ao sofrimento e não conseguir ser diferente. Muitas vezes para pertencer àquela família, aquele núcleo. Mas tem uma forma de olhar para tudo isso e você ser diferente, ser a ovelha negra, a semente herdeira, que você vai plantar a sua sementinha naquela árvore e vai mudar toda a sua ancestralidade. Vai curar antepassados e descendentes futuros. Ok? Agora eu vou pedir para você fechar um pouco os olhos. Você que chegou até aqui, que você vai ver depois no YouTube também. Feche os olhos, aquieta sua mente. Se você não conseguir aquietar sua mente agora, tá na correria, pausa esse vídeo, vê depois, volta, faz essa guiança mais calma. E vai se acalmando. Fecha os olhos, respira fundo. Sente seu coração, sente a sua energia. Vai acalmando a mente. Esse é o momento que pra mim também eu vou me relaxando, acalmando. Porque eu tava aqui falando muito. Respira fundo. Sente seu peito subindo, descendo. Traz a percepção para o seu corpo físico. Repare também se você notou alguma coisa diferente no seu corpo físico. Depois de tudo isso que a gente falou, de tudo que a gente notou. Se tem algum ponto específico do seu corpo que tá embolado, que tá pesado, que isso pode ter ligação também com o que você trouxe para a consciência hoje. E aí, traz a sua percepção as falas que a sua avó fazia com você, a sua mãe. Vai lembrando da história também, da sua ancestralidade, né? Como que era a vida das suas tias, das suas primas.
Como que era isso de descansar, de usufruir? Eram mulheres que se davam permissão? Eram mulheres que se permitiam descansar, usufruir, comprar presentes para si mesmas? Quais são as suas imagens e referências que você tem desse feminino? Vai trazendo a consciência. Você pode colocar suas mãos no seu coração agora e mentalizar todas essas mulheres como se elas estivessem na sua frente. Você vai se lembrando o quão difícil foi a vida delas de sofrimento. E que para você chegar até aqui hoje com a sua vida, foram muitas e muitas histórias, foram muitas e muitas mulheres. Que elas pagaram muitas vezes com a própria vida, com a insatisfação, com a infelicidade. E que elas não puderam se dar permissão, elas não puderam ter uma vida diferente. E você fala assim do fundo do seu coração, com todo amor e gratidão: eu sinto muito, ancestrais, que vocês não puderam usufruir, que vocês não puderam ter a vida do sonho de vocês, que muitas vezes vocês não puderam escolher e nem se permitir. Não puderam se permitir ter prazer, ter felicidade, ter descanso. Mas isso já foi há muito tempo. E eu me liberto agora. E eu vejo vocês. Eu agradeço pela vida e tudo o que aconteceu para que a minha vida estivesse aqui hoje. Com as mãos no seu coração, você fala: tudo já foi pago, eu posso me permitir. Eu posso honrar todas essas mulheres com a minha felicidade. Eu me dou permissão para crescer, para seguir o meu destino, respeitando o destino delas. Eu sou livre para descansar, para me curar, para ser eu mesma, para me amar, para mudar sempre que necessário. Eu me dou permissão para pedir ajuda. Eu me dou permissão para errar. Eu não preciso ser perfeita. Eu me dou permissão para seguir os meus sonhos, para viver, para amar, para brincar. Eu me dou permissão. Você fala isso com todo amor e carinho. Sinta se você vai sentir alguma emoção diferente no seu corpo, se você vai se emocionar. E deixa tudo isso passar através de você. E entenda que verbalizar isso e trazer a consciência já te abre muitas portas. E você vai se conectando com o seu próprio corpo, com essa ancestralidade feminina. E você agradece e fala: eu me dou permissão para receber a força ancestral feminina. Toda leveza, acolhimento, nutrição, vitalidade, energia de vida. E você vai recebendo no seu corpo físico, no seu campo espiritual, no seu campo energético. E aos pouquinhos você vai retornando pro aqui e agora. Perceba o seu coração, o seu corpo. E respira fundo e solta. E pronto, tudo já foi pago. Começa a trazer essa percepção de que você pode viver um novo. Que você pode, através da sua felicidade, trazer cura. E que tá tudo bem. Você usufruir, você descansar, você ser você mesma, você ter prazer. Eu senti muito forte de fazer essa guiança hoje. Geralmente eu faço as guianças, em vivências, em eventos mais fechados.
Mas eu acredito que vai chegar em boas mãos para as pessoas certas que precisavam desse movimento, dessa abertura, tá? Por hoje é só essa live. Vamos terminar às 11h11, olha só isso. Encerramento e abertura e fechamento de portal. E é sobre isso, se permita florescer nessa primavera, se alinha com esse novo ciclo que vem. E a minha dica para você é invista em você mesmo. Se dê presentes, se coloque em primeiro lugar, se permita estar em primeiro lugar. Se permita realmente descansar, fazer uma meditação e se concentrar. E se permitir é muito isso. Seguir o seu ritmo natural e fazer tudo que você foi feita para ser, né? Que é você não ter mais essa culpa, essas dores ancestrais e começar a viver o seu próprio sonho, a sua própria vida. Combinado? Gratidão, até a próxima Funny Class. Vou aderir uns novos formatos aqui, tá? Em relação a isso, a mais atividades, a mais conexão. Então fica por aqui se você curtiu. Esteja ao vivo também, porque às vezes o que você comenta auxilia, né? A gente guia também específico para isso. E até a próxima live. Beijo, gratidão e se permita.